Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos que o Senhor é a nossa paz e Ele nos torna um, Ele nos faz um com outros. Ele é aquele que derruba a parede de separação, a inimizade. E Efésios 2,15 nos mostra que o que causa muita inimizade são as nossas ordenanças, são as nossas maneiras de pensar, de ser, e nós criamos então regras, e com essas regras, com essas ordenanças, nós julgamos os demais. Mas o Senhor, quando morreu na cruz, Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E eu posso dar um exemplo, já falei isso também no passado. Por exemplo, quando você gosta que todas as coisas estejam no seu devido lugar e chega alguém que coloca todas as coisas fora do lugar, você cria uma inimizade com essa pessoa. Você não gosta dessa pessoa. Por quê? Porque essas são as suas ordenanças. Mas o Senhor aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. De tal forma que ele aqui diz, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Aqui diz, criasse em si mesmo, nele, um novo homem fazendo a paz. O Senhor é aquele que traz a paz. E em Efésios capítulo 2, versículo 16, vemos o seguinte: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Louvado seja o Senhor. Ele é aquele que destrói a parede de separação, elimina a inimizade, Ele é aquele que é a nossa paz, Ele é aquele que faz a paz e Ele é aquele que nos reconcilia com Deus em um só corpo. E em Efésios capítulo 2, versículo 17 diz, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto. Então o Senhor destrói a inimizade e é por meio da cruz que o Senhor realmente destruiu tudo o que nos separa para que nós pudéssemos nos tornar um em seu corpo, porque Ele nos deu a sua vida. Como nós vimos, a unidade é do Espírito. E é no Espírito que eu tenho as virtudes que vêm da humanidade de Cristo. E quando eu vivo por meio dessas virtudes, eu preservo a unidade do Espírito. Então, amados irmãos, amadas irmãs, quando a palavra nos diz que devemos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito, que necessitamos procurar cuidadosamente manter a unidade do Espírito, nós sabemos que o nosso esforço é o quê? É nós nos voltarmos para o Espírito e vivermos no Espírito. Porque quando nós estamos no Espírito, tudo que Cristo cumpriu na cruz se manifesta em nosso ser. E aí nós passamos a viver por meio da sua vida, por meio da sua humanidade, e nós preservamos a obra no Espírito, preservamos a unidade no Espírito. Então Ele morreu para nos tornar um, porque com a sua morte
Ele terminou com o velho Adão, terminou com o velho homem. E na sua ressurreição, ele se tornou o Espírito que dá vida. E por isso nós falamos, ele ressuscitou para nos manter um. Isso é muito importante. Morreu para nos tornar um e ele ressuscitou para manter-nos um. Então, amados irmãos, amadas irmãs, essa unidade é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. Nós não estamos aqui falando de união, nós estamos falando de unidade. A unidade é diferente de união. União nos fala da ligação, da associação. Fala de um acordo ou um pacto entre dois ou mais elementos, visando uma convivência estável entre eles. Essa é a definição de união. Mas o que Cristo fez não é união, é unidade. Isto é que Cristo produziu. O Senhor não está aqui ligando, associando, fazendo pacto entre dois ou mais elementos, visando uma convivência estável entre eles, entre elementos diferentes ou próximos. Não, a obra dele é de unidade. A unidade é a qualidade do que é único ou indivisível. Então, a unidade é algo vinculado ao próprio Deus, porque Deus é um. Nós podemos ver isso porque o Pai, o Filho e o Espírito é um. E essa unidade que nós estamos falando, a unidade do Espírito, é uma pessoa, é o próprio Cristo. Isso por meio do Espírito que habita em nós. Louvado seja o Senhor! Que coisa maravilhosa! Nós somos chamados para o corpo de Cristo, para estarmos em Cristo, e em Cristo nós temos a unidade. No Espírito nós temos a unidade, sempre lembrando que em Adão, no velho homem, nós temos sempre divisão e inimizade. Que o Senhor nos abençoe.